Programa ricardoorlandini.net. Olá, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net em época da pandemia do coronavírus e nós vamos conversar com um antigo, não vou dizer velho, porque isso não se diz mais, né? Um antigo amigo meu, né? O Dempsey Magaldi. Tudo bem, Magaldi? Tudo bem, Ricardo? Sempre um prazer e uma satisfação voltar a conversar com um amigo aí. Velho amigo no sentido de muito tempo, né? Mas somos sábios e não somos velhos, né, Ricardo? Somos mais sábio o diabo por ser velho do que por ser diabo. Então, mais sábio o velho, tá? Pela sua sabedoria de vida. Mas o Dempsey Magaldi é diretor da Escola Magaldi de Tiro, a escola de tiro mais antiga do Brasil. Para dizer a verdade, ele entrou lá como um menor aprendiz, né? Faz 42 anos que tem a escola. A escola começou com o delegado Magaldi, né? E tem toda uma história que eu vou deixar o Dempsey contar aí, para depois a gente entrar em como é empreender no Brasil. Já é difícil, tá? Com os nossos governantes, principalmente no nível estadual e municipal, que sempre querendo cobrar mais do empresário, né? O empresário tem que dar emprego, tem que pagar as contas, tem que pagar impostos para o maior sócio dele. O maior sócio dele não é o sócio. Eu tinha uma piada que dizia que o maior sócio é que fica com a metade, que é a mulher da gente. Hoje, a mulher é uma companheira, isso aí era um negócio de machismo, né? Não, mas o maior sócio é o governo. O governo toma tudo que pode da gente. E se pode atrapalhar, né, Dempsey? Atrapalha. Faz a parte dele, né? Dempsey Magaldi, conta um pouquinho da história. No meu caso, Orlandini, a minha mulher é uma colaboradora, porque ela trabalha comigo, então não tem essa aí de tirar, de dividir, etc. Ela é uma colaboradora, ela é uma contribuinte, né? Então ela ajuda. A gente faz um trabalho ainda em família aqui, apesar de uma empresa ter 42 anos, trabalham a minha esposa comigo, o meu filho aqui também, o Lucas Magaldi, que é instrutor aqui na escola também, que eu vou um dia passar o bastão para ele também, assim como meu pai passou para mim. Então, a gente continua. Mas, Ricardo, são assim 42 anos de atividade. Na época que a gente começou com isso, com escola de tiro, era uma coisa inédita. Nós criamos o clube indoor no Brasil, né? E começamos com essa atividade na realidade, né? Essa atividade não existia assim clubes de tiro. Os clubes de tiro eram em campos, em áreas abertas, né? E a Magaldi começou com essa ideia, iniciou como escola de tiro e depois continuou as atividades como clube de tiro. E depois agregou também nas suas atividades a loja de armas, que é uma necessidade também, né? E hoje nós temos uma estrutura onde as pessoas que procuram a nossa escola já podem, além de fazer o curso, se habilitar através dos exames para compra de arma, para registro como atirador desportivo, para o local de prática aqui no clube de tiro, experimento de diversos tipos e modelos de arma que a pessoa pode conhecer, experimentar e testar antes de comprar, antes de decidir e fazer a opção pela sua melhor escolha, né? E a Magaldi oferece tudo isso, serviço de despachante, toda a nossa atividade aqui visa assim congregar todas as soluções, né, para que a pessoa possa se habilitar, praticar, manter os seus treinamentos, né? Fazer a aquisição dos seus equipamentos, os seus materiais de defesa, a sua arma, né? E aí ele poder se legalizar, fazer todo esse processo legalizado, né, Ricardo? Porque hoje, assim, existe o porte de trânsito para a pessoa, os atiradores virem ao clube praticar com a sua arma carregada na cintura para pronto uso, existe o porte da Polícia Federal. Isso não existia, né? Isso não existia, né? Não, isso são coisas bem recentes, novas, né, que a legislação
atualizou e trouxe esses benefícios em relação a calibres de arma, quantidades de arma. A própria Instrução Normativa 174, agora da Polícia Federal, recentemente editada esse mês, ela já traz, acrescenta instruções novas em relação a procedimentos para porte de arma, para compra de arma. Então, o governo federal ele tem feito um grande esforço, Ricardo, e há que se reconhecer que o executivo, o governo federal, ele tem limitações, tem coisas e áreas que ele pode evoluir e pode fazer através de decreto. Então, ele pode fazer uma portaria onde se estabeleceu o porte de trânsito para o atirador, pode se estabelecer, que é a portaria do COLOG 28, que estabelece essa prerrogativa a todos os atiradores, né? Todos os CACs são registrados como atiradores esportivos em seus clubes de tiro. Tem também os calibres que foram ampliados, e isso são matérias, são coisas que o decreto pode regular e que pode ser regulado através do decreto. Agora, existem matérias que, independentemente vamos dizer assim, do posicionamento governamental, dependem do Congresso Nacional. Não é? Então, alterações significativas no porte de arma depende do Congresso Nacional, regularização de armas que estão ainda sem registro, sem documentos, não foram regularizados naquela época da anistia, depende de lei federal. Né? Então, tem uma série de coisas que o que depende do Congresso, o governo está fazendo a sua parte através do envio do PL 6438, né, que tramita no Congresso Nacional, já tramitou na Câmara Federal, e a Câmara Federal já aprovou, ou seja, os deputados já aprovaram esse texto do PL 6438, que vai liberar o porte de arma de uma maneira muito mais acessível a todos os cidadãos, não só aqueles profissionais do tiro desportivo, como praticantes de tiro, né, que já têm o porte de trânsito assegurado na sua legislação, mas também vai ser mais abrangente para todos os atiradores. Então, olha o avanço que nós tivemos, né? Número de armas, calibres, a potência aumentou bastante, né? E agora estamos aguardando a votação no Senado Federal e depois a sanção presidencial para que, então, tenhamos uma lei de abrangência nacional, aonde nós não vamos mais ter aquela expressão lá do artigo 6º da Lei 10.826, porque, Ricardo, cai a Lei 10.826. O PL 6438, ele substitui a Lei 10.826. E, a partir daí, que é o Estatuto do Desarmamento, e, a partir daí, nós temos uma nova legislação muito mais liberal, aonde não tem mais aquele artigo 6º da Lei 10.826, que diz que o porte de arma é proibido no território nacional, salvo aquelas exceções que a legislação... Não, nós vamos ter uma inversão. Nós vamos ter o porte é permitido, não é permitido para quem não atender às condições e os requisitos que vão ser critérios objetivos ao invés de critérios discricionários. Né? Hoje nós temos critério discricionário. Agora, amanhã, com a aprovação do PL 6438, nós teremos uma legislação muito mais clara e objetiva, porque os critérios serão objetivos. O Dempsey, duas coisas eu queria falar sobre... Nós fizemos um plebiscito a favor do armamento. Foi o plebiscito do desarmamento que foi a favor saiu pela... O tiro saiu pela culatra. Mas, assim, só uma coisa que eu acho importante falar. Como é que era antes o atirador? Eu sou atirador. Eu tinha que sair de casa, botar minha arma numa caixinha, sem munição separada, botar no porta-mala do carro, tá? Ir até o clube de tiro com 1, 2, 3 armas, dependendo do tipo de atirador que eu sou. Se eu sou um esportista, daqui a pouco tem mais armas. Daí, no meio do caminho, me param, tá? Me levam as armas que estão no porta-mala. Era tudo assim, não podia usar arma. O atirador... Tu imagina, Ricardo, o risco que isso representava, e te digo mais,
né? Nós tivemos episódios aqui em Porto Alegre mesmo, né? No Clube Tiro 4, onde existia, no calendário oficial da federação, uma prova de abrangência estadual de tiro. Muito bem. Tinham muitos atiradores lá. Pois a polícia, através do seu serviço de inteligência, na época, detectou que uma facção criminosa estava se organizando para, no dia dessa prova, fazer um ataque ao clube de tiro para tomar essas armas que são armas customizadas, armas precisas, armas de competição, são armas boas, né? armas de competição. Então, o que acontece? A partir desse episódio, a Brigada Militar foi muito atuante, porque percebeu através de gravações, de escutas telefônicas, esta organização que estava prevista, né? E fez, a prova saiu, mas o clube todo foi cercado pela segurança, de forma interna e externa, para que os atiradores tivessem acesso e a tranquilidade de participar das suas provas, das suas competições, sem o risco desse arrebatamento que poderia haver lá e estava sendo organizado. Bom, então, episódios como esse, para que eles não ocorram, né, não pontualmente aqui, ali, acolá, né, mas que eles não ocorram, porque os calendários eles estão na internet, eles estão no site, então as pessoas podem fazer isso. Então, se criou o porte de trânsito, que permite que o atirador leve a sua arma na cintura, carregada, pode usar para o pronto uso para os seus deslocamentos para o clube, ao invés dessa guia de tráfego que tu falou, que muito bem comentaste, que anteriormente permitia apenas o quê? Que a pessoa levasse a sua arma desmuniciada, com munição separada, numa caixinha fechada, no porta-mala do seu veículo. Ora, isso é uma porta de facilidade para os meliantes, que eles chegam e te abordam e sabem que tu não está armado e te saqueiam esta e muitas outras armas até de um evento esportivo de âmbito regional ou federal, como muitos clubes realizam, né? Aqui na Magaldi nós realizamos, pelo menos agora na época da pandemia, foram todos os eventos cancelados, né? O calendário oficial, mas nós realizamos no nosso calendário 4, 5 provas de nível nacional, no plano nacional. Então, vem atiradores de todo o Brasil aqui na Magaldi participar. E esse deslocamento, hoje, felizmente, ele pode ser dado, esse acesso, tanto em viagem, porque esse porte de trânsito, Ricardo, ele, para o atirador desportivo, ele vale em todo o território nacional. Então, o cara que vem de um outro estado, aqui Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Manaus, ele vem com o seu carro, com a sua arma carregada na cintura para o pronto uso, né? Então, esse porte autoriza ele a usar... É óbvio, Dempsey, que se ele vier de transporte aéreo, tem todo um regramento. Ele chega, se identifica, estou armado, estou com a arma está aqui. Dependendo da companhia e do comandante, o comandante vai guardar a arma na cabine, tá? Porque ela não vai na área de bagagem, vai... Ok, tudo certinho. Mas não o que se fez nesse país, onde a gente fez um plebiscito, votou contra a proposta do governo, tá? E da Rede Globo, né? A proposta da Rede Globo e do governo, dos dois, e durante mais de década, eles fizeram exatamente o contrário que a gente decidiu. A população brasileira decidiu por ter armas, por portar armas dentro da lei, né, com todo o regramento, mas a Rede Globo é o governo de esquerda do Partido dos Trabalhadores e também do PSDB, tá? Vamos dar nomes aos bois, né? Os dois, de esquerda e um teoricamente de direita, fizeram de tudo para tirar esse direito que foi conquistado no voto entre todos os brasileiros. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS e também nas nossas redes sociais, no Facebook e YouTube. Nós já voltamos.
Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com meu amigo Dempsey Magaldi, meu antigo amigo. O Dempsey, já falei e disse a verdade, né? Rede Globo, esquerda representada pelo PT, e a pseudo-direita, centro-direita, pelo PSDB do Fernando Henrique Cardoso, que fizeram de tudo para que o Estatuto do Desarmamento, que, na realidade, o nome deveria ser Estatuto do Armamento, e não do Desarmamento, é do Armamento, que nós decidimos por um regramento. É bom lembrar aqui, né? No Rio Grande do Sul sempre foi muito regrado isso aí. Sempre tem muita... Não era assim, tu chegava numa loja ou num boteco, compra uma arma, conta munição e sai de lá. Não. Sempre passou pela Polícia Civil, por autoridade policial, sempre tinha que ter requisição de munição, de arma, sempre foi organizado, tanto os caçadores, muito bem organizados, mas era coisa de Rio Grande do Sul, porque a nossa polícia aqui, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar, sempre foram muito organizadas nesse sentido do armamento. Mas, o Dempsey, o que mudou com a pandemia? Tá? Essa pandemia mudou os negócios para todo mundo. O que mudou na escola de tiro? O que está retomando? Tá? O que se faz? E depois eu queria reservar um finalzinho para falar dos novos calibres que podem ser comprados. Como é que tu faz? Se tu é atirador, qual é o procedimento? Se tu não é atirador, como é que tu faz para ir no clube eventualmente atirar? Né? Se tu não tem registro de atirador, tu pode ir no clube atirar. Quais são as regras que existem hoje? E depois, por fim, o porte de arma federal, que é outra coisa, que é o porte de arma para aqueles que realmente necessitam de arma. Porque a legislação retirou até de militares da reserva. Sim, vamos tirou de policiais. Todo mundo não podia mais usar. Eles conseguiram fazer algo fantástico, né? Tu me colocaste várias questões. Vamos por partes ali para não deixar os nossos telespectadores sem o posicionamento de todas essas questões. Primeiro, lá, assim, o desarmamento ele começou em 97, os estudos através do governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, vamos fazer uma digressão para que a gente saiba exatamente como é que essas coisas começaram. Tá? Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que sempre se apresentou como direitista, na verdade, para mim, nunca foi da direita. Tá? Toda a política dele e toda toda política exercida por ele sim, de esquerda, e não nem de centro-direita, na minha visão. Né? Mas isso começou, e depois, no governo Lula, no governo Dilma, enfim, nas gestões que o PT seguiu, deu continuidade bastante acelerada a isso. E aí há uma incongruência, né? Porque quando nós tivemos lá o referendo em 2005, né? Essa lei é de 2003, então por que se chama Estatuto do Desarmamento? Porque quando se fez a Lei 10.826, se aprovou no Congresso, se dava como favas contadas que o armamento ia ser proibido, o comércio de armas no território nacional, porque tinha 2 anos para se fazer o referendo e fazer a votação. Então, quando se fez essa votação, eles, né, não nós, mas eles surpreenderam com um resultado que no Rio Grande do Sul, aqui pelo menos, foi 89% a favor do armamento, ou seja, contra o desarmamento, disseram não ao desarmamento. Então, a posição da população brasileira, né, ela ficou muito clara, com 67% dos votos nacional,
contra o desarmamento e, no Rio Grande do Sul, 89% contra o desarmamento. Então, nós temos que ter realmente uma legislação que se adeque àquilo que a população decidiu, que respeite a população, né? E o governo Bolsonaro se elegeu justamente com uma proposta armamentista, e nessa proposta armamentista está fazendo, sim, as devidas correções em relação a porte, o porte de trânsito, aos calibres, ao número de armas e uma série de prerrogativas que depois nós podemos conversar sobre isso, tá? Mas tu me perguntaste, Ricardo, o que mudou? Tá? Então, vamos lá, mudou muita coisa, tá? Quando a gente fala que as empresas, que as indústrias de armas estão exportando para o Brasil, estão se instalando no Brasil. Nós temos a fábrica da Springfield, que daqui a 90 dias, né, até o final do ano, já vai estar com a sua produção aqui no Rio Grande do Sul, gerando empregos, gerando receita, né? Então, nós estamos trazendo novas armas de armas. A Glock também, né, vai ter um parque aqui nacional, não vai ser só importação. Nós temos várias fábricas de armas que estão além do mercado se abrir. O governo Bolsonaro também está propondo uma redução nas tarifas de importação dos CACs, dos atiradores, que todo desportista, hoje, ele tem 40% de isenção nas taxas de importação. Então, isso torna essas armas de competição mais acessíveis aos atiradores, aqueles que são CACs, que são registrados num clube, fizeram um curso, se habilitaram, fizeram o registro no clube, se registraram como CAC, então eles têm essas prerrogativas, né? Agora, eles importam as armas hoje com 40% de isenção tarifária. Vão poder importar com 100% da isenção tarifária, que é o objetivo que se busca. Aqui no Estado está se buscando a isenção de ICM de 100% para os policiais que querem comprar arma. Isso também são avanços que a legislação está trazendo. Isso é uma gestão, uma proposta do deputado Rui Irigaray, aqui, para que o Estado faça essa isenção fiscal, o que facilita o policial. Eles têm que estar bem armado, eles têm que estar bem equipado e ele tem que ter acesso, porque é a sua ferramenta de trabalho, né? E para o civil, ampliação do direito de porte de arma, o porte de trânsito para o atirador, tá? O acesso ao clube de tiro, né? Então, antes, só tinha acesso ao clube de tiro aqueles que fossem associados, filiados ao clube de tiro. Hoje, a legislação permite que os clubes de tiro possam atender pessoas que queiram ter o seu primeiro contato com a arma, que sua primeira experiência com a arma, claro que mediante todos aqueles pré-requisitos que são necessários para a prática de tiro. Conhecimento básico de todas as regras de segurança para fazer o manuseio, monitoramento do instrutor, né? Os calibres, ele não pode atirar com todos os calibres, então ele vai fazer uma progressão, vai fazer um conhecimento primeiro de armas de calibres mais leves para progredir para depois para outras armas de calibre maior e de potência maior. Mas ele pode ter esse acesso, né? Agora, se ele tiver antecedente criminal, se ele não tiver emprego fixo, né, atividade laboral que ele comprove, se ele não tiver comprovante de endereço, né? Então, essas coisas que são exigidas para a compra da arma, que são exigidas para filiação a clube de tiro, são exigidas para estas pessoas que querem ter o seu primeiro acesso e o seu primeiro contato com a sua primeira experiência com a arma de fogo, né? Então, os calibres. Sim. Os calibres, hoje nós temos como calibres permitido, classificado, tá? Porque assim, aí nós temos que olhar a portaria 1222, tá? Do Exército, que nomina os calibres permitidos. Então, hoje, a gente tem o limite em 600 e poucos joules, né? Então, o que determina o calibre permitido é a sua potência e não a sua denominação, ou seja, antes existia calibre permitido, 38, 380, 22, 32, 765, tal, são esses calibres, né? Agora, hoje não.
hoje até 666 joules, né, de produção de energia, o calibre ele é considerado permitido. Então, o que nós vamos encontrar dentro desses 666 joules? Nós vamos encontrar calibre 9 milímetros, 40.40, calibre 357 Magnum, 44 Magnum. Né? Então, todos esses calibres hoje, o que nós não vamos encontrar certamente que ultrapassa isso aí? Os fuzis, né? Metralhadoras, submetralhadoras, armamento automático, é restrito, continua sendo restrito das polícias e das forças armadas, de forças especiais de segurança, né? Mas hoje a população civil pode ir numa loja de arma e adquirir esses calibres, sempre mediante habilitação técnica. A pessoa tem que ter um curso, tem que ter uma formação, tem que ter uma instrução e um local para treinamento. Tá? O próprio porte de arma, que na instrução normativa traz a possibilidade das pessoas portarem essas armas desses calibres mais potentes, exigem evidentemente, uma prática de tiro e um conhecimento que a pessoa vai fazer através de curso e através de treino nos seus clubes de tiro. Agradeço muito a tua participação. E durante a nossa entrevista apareceram algumas imagens aí do clube de tiro, né? Mas tem uma pistola bem interessante, que a pistola é 9mm, é isso, né? Sim, a pistola 9mm é o calibre mais usado, é o calibre predominante que predomina no mundo inteiro, né? Não é assim, mesmo tu tendo todas as opções, tá? Por quê? Porque é um calibre leve, né? É um calibre eficiente, tem um stopping power bastante elevado, ou seja, ele é um calibre parador, né? Calibre que tem uma boa capacidade de penetração, tá? Não é uma munição pesada. Nós temos, por exemplo, munição .40 e 45, são munições mais pesadas. Então, às vezes, aumenta o peso da arma e a questão da portabilidade. Então, hoje, o mercado nacional já te oferece excelentes armas, né, em matéria de revólveres e pistolas, armas para defesa, de porte, tanto no calibre 38, um calibre 357 ou no calibre 9mm, que é o mais usual, para as pessoas poderem portar, né, e se defender com calibre eficiente, né? Porque o ladrão, o bandido, já estava usando esses calibres. Ele já está com a R15, né, Dempsey? Sim, né? O crime organizado já utiliza armamento muito mais pesado, vai de fuzil. Ele está muito mais bem armado do que as polícias, lamentavelmente. Este é um fato constatado no Brasil. Dempsey, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no programa ricardorlandini.net. Para entrar em contato com o clube... eu recomendo assim, visita a nossa página, né, www.magaldi.com.br, tá? E as nossas redes sociais também, tá? Nós estamos ali, o meu filho que cuida dessa parte aí de redes sociais e tudo e tal, faz as divulgações, tá? E o pessoal vai encontrar lá o Lucas Magaldi no stand de tiro, lá junto com os nossos instrutores, lá o Maurício, o Vladimir aí, que o pessoal conhece, mas ou só botar lá no Google, Magaldi, já vai aparecer lá todas as opções. Aí as pessoas vão curtir ali os nossos vídeos, as nossas divulgações e as nossas atividades ali. Hoje a gente está um pouquinho restrito em função da pandemia, né, Ricardo? É bom falar que todos os horários e todas as atividades precisam ser agendadas, tá? Então, a pessoa não pode simplesmente, eu vim aqui atirar... Não. Tem que ser agendado. Valeu. Dempsey, muito obrigado. Obrigado ao Dempsey Magaldi, diretor da Escola Magaldi de Tiro, 42 anos prestando esse serviço à comunidade brasileira. Estamos aqui no programa ricardorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS, no Vale dos Sinos, 26 e 526. Até um próximo programa.